Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 6 do livro Arte de Recomeçar. A história de hoje é O Homem de Jerusalém. Mas, antes de eu começar, eu peço que você deixe o seu like, um comentário, se possível um compartilhamento, divulguem o canal, isso estaria me ajudando muito. É muito importante fazer com que o canal cresça. Se você quiser me apoiar de uma outra forma, tem o QR Code na tela. Ok? Então, dados os recados, vamos para o capítulo 6. O Homem de Jerusalém. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos e em teu nome que expulsamos demônios e que em teu nome fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos, e depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Havia em Jerusalém um homem de esmerada educação, descendente de tradicional família, considerado grande pelos maiores do templo, dedicado de modo pertinaz ao estudo das escrituras sagradas. Seu sonho? Ascender aos altos postos religiosos, brilhar nas tribunas, tornar-se conhecido por seu verbo, admirado e temido pelas massas. Assim, conquanto profissionalmente se dedicasse às atividades comerciais, muitas delas, diretamente ligadas às religiosas, não abdicava de seus propósitos, convivendo com os líderes da religião judaica, acatando-lhes as sugestões, compartilhando-lhes as ideias. Naquele dia em especial, intensa era a agitação no Templo de Jerusalém. Aproximava-se os festejos da Páscoa e, de acordo com a tradição e os sectários interesses, impunha-se o cumprimento de determinados ritualismos. Assim, prescrevia-se a compra de animais para sacrifício, obrigatoriamente advindos das barracas de comércio instaladas no recinto considerado sagrado. Apregoavam-se em altas vozes as mercadorias e o vozeiro tomava conta do local, espantando a serenidade e conturbando o silêncio e o recolhimento da casa de oração. Ora, por detrás do negócio, destacava-se as figuras dos sacerdotes e a de nosso amigo, cujo nome declinamos de citar, mantendo o anonimato por ele solicitado quando nos narrou esta história de cunho autobiográfico. O sol ardia nas brancas construções e o espaçoso pátio refletia-lhe os abrasantes fulgores. Um outro homem, de altaneiro e majestoso porte, claros olhos, da cor da amêndoa ou do mel que escorre deixando infiltrar a luz, atravessou a praça repleta de gentes, adentrando o amplo e impressionante edifício. Seus olhos fitavam o deprimente mercado, onde, em ressonantes brados, eram negociados as pobres vítimas. Estreitando-se, imensa tristeza assenhorou-se de seu nobre semblante, e ele abaixou a bela cabeça, como se buscasse a atitude adequada e conveniente à situação, de modo a constituir perene e inequívoca lição, atravessando os séculos vindouros. Aquela era considerada a casa de Deus por seu povo, e embora não se cansasse de pregar às multidões a existência de um reino de Deus alheio às construções terrenas, instalado em cada consciência, condenando as práticas exteriores que massacravam os sentimentos, dificultando sua imprescindível mudança,
O mestre sabia estar inserido, na qualidade de ser humano encarnado no orbe terrestre, em um contexto social que exigia coerência de procedimentos e atitudes no referente à sua proposta como o Messias naquele momento evolutivo do planeta. Os homens que ali estavam, a maior parte deles simples servos, representantes dos verdadeiros negociantes da crença divina, sequer tinham noção da barbaridade que praticavam, pois as veleidades vinham se repetindo há muito tempo, caindo na habitualidade, de acordo com a conveniência dos que se diziam representantes de Deus. Impunham-se posturas extremas, que despertassem as criaturas que se achassem prontas para ver e ouvir, alertando o povo quanto à moralidade e às verdadeiras finalidades da religião, como orientadora rumo ao bem e à evolução do ser, devendo ser respeitada e jamais submetida a mercantilismos e interesses pessoais. Calmamente, aproximou-se de um dos mercadores, indagando: por que fazeis da casa de Deus um local de vendas, conspurcando-lhe a divina destinação? Quis o acaso que a pergunta fosse dirigida ao personagem central de nosso despretensioso conto. Surpreso e indignado com a perquirição, esse respondeu de maneira soberba e deseducada: que tens a ver com isso, peregrino? Acaso detens autoridade para julgar nossos atos? Convém saibas que temos a devida permissão. E quem vos deu tal autorização? Por acaso o Deus de Abraão permitiu que seu domínio sirva a essa manifestação de ganância? E ato contínuo, aliando às palavras o gesto, derrubou as gaiolas mais próximas, exortando-os à realidade. O livro sagrado relata perfeitamente as circunstâncias presentes na expulsão dos vendilhões do templo, fato que desencadeou o ódio e desejo de vingança naqueles que usufruíam do aviltante comércio, principalmente porque muitos do povo receberam com alegria a aceitação o que ocorrera. Talvez mais injuriado do que os demais, pois duplamente atingido em suas finanças e no orgulho e vaidade, comuns àqueles que se julgam sábios sem o serem, o judeu adentrou as profundezas do templo, juntando-se à casta religiosa, vociferando: quem é esse homem? Esse louco que se atreve a lançar ao chão as bancas, libertando os animais destinados ao sacrifício, agredindo-nos com tamanha falta de cerimônia, humilhando-nos perante o poviléu. Que poderemos esperar se nos submetermos a tamanha vilania? Impropérios e acusações brotavam daquelas bocas que se propunham a consagração ao serviço de Deus. Jesus descera os degraus do templo e ia longe, acompanhado pelos assustados discípulos, temerosos de represálias, intimamente se perguntando por que os guardas não haviam agredido o mestre, pois não faltavam deles zelando pela segurança do consagrado recinto. O dia mostrou-se exíguo para as considerações sacerdotais, que adentraram a noite. O moço judeu fazia coro à preocupação geral. Considerando-nos um deles, precisava provar sua lealdade à causa sagrada, defendendo a soberania de seus companheiros no tocante às atribuições religiosas e aos direitos de usufruto, conforme as necessidades e os interesses determinassem. O retorno ao lar foi imerso em cogitações. Haviam-lhe dito que o audacioso homem, ostensivamente chamado de Rabi pelo povo, tornara-se o centro de um movimento que ameaçava a paz e o equilíbrio das classes hebraicas dominantes. Não lhes bastavam os problemas que enfrentavam, tendo que se submeterem ao jugo romano, vendo seus odiados dignatários mandando e desmandando, vigiando-os constantemente. E agora surgia, dentre os de sua própria raça, um proponente ao lugar de Filho de Deus, o Messias Salvador. Era demais. Chegando, rechaçou violentamente os criados, neles descontando a raiva acumulada contra o impune e desaforado,
adentrou o quarto luxuoso, atirando-se ao leito. A figura do tal Jesus não lhe saía do pensamento. Vestia-se o pretenso rabi como os judeus, sem luxos em suas vestes, mas o tecido era de boa qualidade e a limpeza evidente. Perspicaz, extremamente observador, não pudera deixar de notar que, embora os bruscos e aparentemente agressivos gestos, algo destoava do costumeiro perfil daquele que se encoleriza. Os olhos, sim, havia ternura e compaixão neles, mesmo em meio ao tumulto gerado por sua impetuosa e decidida ação. Olhava-os como se os compreendesse, como o pai que ama, mas é obrigado a corrigir o filho que desatente a apelos mais suaves e menos constrangentes. Com que tranquilidade se afastara. Deram o incidente por encerrado, quando eles permaneceram em cólera contra sua pessoa e contra si mesmo até, buscando um culpado, um bode expiatório para uma humilhante situação. Exausto, procurou dourar a derrota, mentalmente acrescentando que o comércio seria restabelecido sem maiores prejuízos no dia seguinte. Aumentariam a proteção e os guardas prenderiam o cretino caso aparecesse para causar confusão. Os preços subiriam, pois dispunham da adequada desculpa da perda de muitos dos animais, não havendo tempo para a preparação religiosa de outros. Assim, logicamente, os restantes custariam mais. Sorriu, apaziguando a mente febricitante com a desforra financeira. Para tudo havia um jeito, bastando utilizar a inteligência. Afinal, a eles cabia direcionar o povo, mantê-lo sob ferrenha ordem, rédea curta e apertada, pois não convinha que pensasse. Afinal, não dispunham de capacidade para tanto. A ele, sim, fora outorgado o poder de mando. Deus assim o quisera. Adormeceu, satisfeito com as conclusões a que chegara, convicto de estar levando vantagem, tirando proveito daquilo que o tal profeta fizera. Naquela noite, estranho sonho, do qual guardaria perfeita lembrança na manhã seguinte, povoou-lhe o agitado repouso. Estava em um local enorme. Amplas estruturas sustentavam um teto magnificamente trabalhado. Estranhas inscrições e coloridas pinturas guarneciam as altíssimas paredes, enormes piras, onde o fogo queimava ervas de penetrante odor, lançavam luzes bruxuleantes. Observava-se, constatando os níveos trajes, onde o ouro se destacava nos primorosos bordados e nas grossas correntes que lhe adornavam o peito musculoso e bronzeado. Era jovem, mas intuía que nele repousava grande poder, talvez demasiado para sua idade. Preciosa pedra adornava-lhe um medalhão ao pescoço, representando o deus egípcio, ao qual consagrara sua existência. Amanhecia, e os primeiros raios do poderoso deus derramavam-se sobre a grande e bela cidade às margens do Nilo. Agora, demais membros da comunidade religiosa ocupavam as rampas do templo. Olhava-os com desconfiança. Talvez pretendessem superá-lo. Orgulhosamente erguia a cabeça, mal dissimulando desprezo. Que se atrevessem. Desciam todos o suave outeiro que terminava nas férteis margens do rio. Flores de lótus, cultivadas em meio a sagrados rituais, emergiam das águas. O deus movimentava-se no céu de límpido azul, prenunciando mais um dia claro e repleto de atividades. Após a cerimônia, retornavam ao santuário para a refeição matinal. Estranhamente, embora tivesse noção de que se tratava de um sonho, sentia-se nele incluído, envolto nas brumas do passado, interagindo. No entanto, estava estranhamente ligado ao presente, com a sensação de que a qualquer momento acordaria e tudo provavelmente se perderia no esquecimento. A ampla biblioteca, com seus papiros e pergaminhos, deslumbrava e fascinava o jovem egípcio. Nela, a sabedoria. Mergulhava no escuro,
esquecido do tempo e alheio ao espaço, embora detentor de raros poderes de vidência e clarividência, profetizando e enxergando além do presente, reconhecia-se impotente perante a sabedoria dos sacerdotes mais antigos. Alguns deles, anciãos em avançada idade, a eles cabia decidir, acatar ou rejeitar as comunicações espirituais, ordenar, escolher os caminhos a serem trilhados. Irritava-se, almejando maior autonomia, respeito e admiração. Só havia um caminho, e era árduo e longo: suplantá-los, fazendo do conhecimento letal arma. Suas faculdades poderiam ser ampliadas, aprenderia a manipular as forças naturais, tornar-se-ia tão poderoso que nada restaria a não ser curvarem-se. Afastava enfarado o amarelecido papiro, procurando insistentemente por outro. Aborreciam-no as ideias de fraternidade e de ajuda ao semelhante. Entre os que se dedicavam ao poderoso Deus, muitos eram adeptos de tais conceitos, apreensivos com o bem-estar do povo. Ele? Nem pensar, jamais. Que lhe importavam os destinos da multidão? Preocupava-se consigo mesmo. Voluntariamente elegera a reclusão, abdicando de alegrias que as pessoas consideravam fundamentais, tais como a constituição de uma família, tudo em nome de um poder temporal ilimitado. Afinal, como poderia crescer, suplantar os demais, viver plenamente os seus sonhos de poder, tendo atrelado a si uma esposa e filhos? Fora escolhido pelo Deus, a ele representava, tendo direito a honrarias, a privilégios. Apossar-se-ia de cada quinhão, pois assim a poderosa divindade quisera e determinara. Os anos transcorriam céleres, e o moço sacerdote, com raras perseverança e inteligência, ocupava cada momento, enterrando-se nos estudos, ampliando o cabedal de conhecimentos, potencializando os dons com que encarnara. Aos poucos, tornava-se afamado nos mais nobres círculos, onde o faraó constituía central figura, mercê das profecias e de seu natural carisma. Jovem e belo, não lhe faltavam femininas atenções, mas guardava cautelosa distância das mulheres, embora admitisse envolvimentos superficiais com as que não lograriam causar problemas, livrando-se delas com rapidez e eficiência. Aquela seria uma cerimônia como muitas outras. Aborrecia o ter que escolher no templo tantas pessoas, ainda que representasse o que de melhor havia na corte egípcia. Enfadado, aguardava o início do ritual, brincando com o medalhão que lhe adornava o peito. Exercícios ao ar livre e alimentação adequada garantiam-lhe o invejável porte. Estudos e inteligência, a conversa interessante e culta. Escutava e respondia com facilidade, sugeria sem envolvimento emocional, utilizava as intuições com surpreendente perspicácia, suscitando admiração e inveja, respeito e temor. Que mais poderia desejar? Um novo grupo adentrava o imenso salão decorado com pinturas em ouro e azul, e ele constatava serem estranhos. Jamais os vira anteriormente. Que fariam ali? Tratar-se-ia de pessoas importantes, certamente. Caso contrário, não teriam acesso à selecionada plateia. Sua atenção foi desviada para a jovem de estonteante beleza. Estranho calor aquecia-lhe as veias, de natural gélidas e indiferentes. Sentia que o suor molhava as palmas de suas fortes e bronzeadas mãos. Era muito bela, de uma beleza incomum aos egípcios. Talvez pertencesse a outro povo. O primeiro impulso foi de repúdio, entendendo tratar-se de mais uma da raça daquele intruso a quem o faraó concedera excessivo poder. José, o hebreu. Desde que o odioso chanceler, o predileto do soberano, resolvera trazer seu povo ao Egito, impondo à nação suas desprezíveis presenças,
apareciam em locais e eventos comumente vedados às suas figuras estrangeiras, verdadeira afronta. Desviava o olhar, sentindo-se injuriado. Como que atraído por poderoso ímã, este insistia em envolver a jovem, detendo-se em seu encantador perfil. Era jovem, muito jovem, de natural beleza, desataviada dos cosméticos que as egípcias adoravam. Pessoalmente, agradava-se da maquiagem usada pelas conterrâneas, também apreciando seu vestir luxuoso e exótico. A moça, todavia, transmitia o frescor das manhãs. Trajava branco, singelas e encantadoras vestes que não rivalizavam com a cor alva de sua pele, com os imensos e azuis olhos e muito menos com os claros cabelos da cor do trigo, que balançavam maduros ao sabor das cálidas brisas do Egito, fonte de alimento e riqueza. Nenhuma joia preciosa sobressaía, a não ser pequenino colar de transparentes gemas no delgado pescoço, e nos cabelos fartos e longos, suavemente encaracolados, presilhas com as mesmas pedras, afastando-os do rosto perfeito. Belíssima! O olhar do jovem acompanhava o talhe esbelto, demorando-se nos seios, na delgada cintura, nas longas pernas disfarçadas pelas vestes que insistiam em delineá-las, detendo-se nos pés pequeninos, calçados com delicadas sandálias. Sentindo-se observada, os claros olhos encontravam o negro olhar do jovem sacerdote, perdendo-se demoradamente no fogo nele existente. As faces pálidas enrubesciam, mas continuava a fitá-lo, presa de encantamento e fascínio. O ressoar do bronze anunciava o início da cerimônia. Como que por encanto, o judeu despertou em seu leito na cidade de Jerusalém. Que sonho fora aquele? Recordava cada detalhe e ansiava por sua continuidade, sentindo uma saudade pungente dilacerar-lhe a alma, uma sensação de perda imensa. A figura da jovem não lhe saía da mente e parecia de tal forma real que, ao sair da casa confortável e silenciosa, poderia encontrá-la na primeira esquina. Loucura! Amanhecia e os servos diligenciavam, preparando-lhe o banho e a refeição, ajeitando os trajes que usaria naquele dia. Levantou-se lenta e maquinalmente, para surpresa dos serviçais, acostumados à sua natural prepotência, manifesta sobremaneira naquele horário, parecendo haver sido represada durante a noite e liberada ao despertar. Calado, banhou-se e, envolto em ampla toalha, sentou-se à mesa para o desjejum, de ordinário desfrutado com satisfeito e invejável apetite. Comeu frugalmente, mal olhando para as guloseimas, imerso em pensamentos. Ao lhe trazerem os trajes, avaliou-os com desagrado. Raramente demonstrava preocupação com o vestuário, mas agora a lembrança da moça do sonho desencadeava absurda expectativa. Talvez encontrasse, tão real ela lhe parecia ainda. Melhor trajar-se-ia contento. Os servos viram-no dirigir-se aos baús, procurando nervosamente algo que o satisfizesse, acabando por selecionar primorosa indumentária bordada nas mangas e na barra com os fios dourados, acompanhada de luxuoso manto. Olhou-se detalhadamente no espelho depois de pronto, constatando que era jovem e atraente. Um tanto descuidado na aparência, talvez. O cabelo precisava de tesoura, e a barba deixava a desejar em maciez e estética. Nada bom. Aos berros, repreendeu os servidores, culpando-o de seu pretenso desleixo. Um assustado servo atendeu-o, resolvendo com presteza o problema. Finalmente deixou a casa, atrasado e atarantado, recusando-se a crer que o sonho estivesse a importuná-lo ainda. E estava. A cada dobrar de rua julgava encontrá-la. Os negócios arrastaram-se e as escrituras ficaram esquecidas sobre a mesa. Ao final do interminável dia,
Dirigiu-se ao templo, sendo acolhido com surpresa pelos sacerdotes. Onde estavas? Nunca deixas de cumprir tuas obrigações junto ao templo. Pela primeira vez em muitos anos, deixastes de subir os degraus ao amanhecer, reverenciando o Deus de Abraão antes de todos. Por acaso adoeceste? Como relatar o sonho incrível e descrever a estonteante visão feminina? Achá-lo-iam louco. Queremos de ti um favor imenso, algo que só ousaríamos solicitar a alguém que compartilhasse nossos ideais. Sabes o tal Jesus? Julgamos conveniente certificar-nos de suas reais intenções, pois pareceu extremamente perigoso, muito embora tenhamos superado os prejuízos de ontem e auferido lucros ainda maiores por conta da soltura dos bichos e do escândalo. Sequer se lembrava de Jesus. Ontem parecia há um século. Integrou-se à realidade, prestando solícita atenção ao que lhe diziam. Queremos que organizes uma busca e o localizes. Não será difícil, pois chama a atenção. Onde vires um ajuntamento de pessoas, lá estará ele certamente. Sonda-o. Observa-lhe as atitudes e atos. Perquire seus hábitos de vida. Talvez tenhamos que nos livrar dele. Com certeza teremos de fazê-lo, para nosso bem e das Sagradas Escrituras. Aproxima-te como se fosses mais um a buscá-lo e traze a verdade. Ontem foi a gota d'água. Precisamos acautelar-nos. E tu, como conhecedor das Escrituras e digno membro de uma das mais importantes famílias judaicas, deves ajudar-nos. Temos que nos prevenir. Imagine-se, empolgado com o sucesso de feito, reunir homens do povo atacando-nos. Basta as preocupações com os malditos romanos. Deles estamos impossibilitados de livrar-nos. Quanto ao profeta, a coisa é bem diferente. Contudo, é imprescindível agir com astúcia para não gerar descontentamento. Assim será feito. Tranquilizai-vos. Amanhã irei em busca do tal Rabi e veremos quem pode mais. Despediu-se rapidamente. Ao chegar à porta, um deles, com jocosa gentileza, advertiu-o. Um conselho, meu amigo. Paramenta-te com mais simplicidade, para não os alertares. E acrescentou. Estás estranho. Aconteceu algo? Meneando a cabeça, o jovem judeu perdeu-se na escura noite, atingindo o lar às pressas, presa de constrangedora ansiedade. Recusando a costumeira ceia, atingiu os aposentos de dormir, lançando ao chão os pesados trajes, deixando-se cair sobre o leito em ansiosa expectativa. Suave torpor envolveu-o. Ele mergulhou no sonho da noite anterior, retornando-o exatamente no ponto em que o abandonara ao despertar pela manhã, com uma sensação de incredulidade a envolvê-lo. Como aquilo poderia estar acontecendo? Os sacerdotes desincumbiam-se a contento da longa cerimônia religiosa, e finalmente os fiéis abandonavam as dependências do templo. Com eles seguiam a moça e seus familiares. Impossível deixar de notar-lhes o constrangimento, como se ali estivessem forçados por impositivos sociais, aos quais não podiam fugir. O edifício deserto e silencioso até então lhe agradaram. Ansiava sempre pela solidão que tornava possível adentrar o fascinante universo do conhecimento sem que nada distraísse sua concentração. Anoitecia e sentia-se só pela primeira vez. Perambulava pelos corredores vazios, pelos amplos salões, observando as altas colunas, as pinturas, os luxuosos adornos. Onde estaria a jovem? Quem seria e que sonhos acalentariam tão linda criatura? Dirigia-se rapidamente ao dormitório de severa aparência, cobrindo-se com um amplo manto escuro. Descia o caminho para o rio iluminado por enorme lua, sentindo nas faces a cálida brisa noturna,
aspirando o perfume misto de gramíneas molhadas, humus e flores. Atado a estacas, um barco suavemente balançava e nele subia, libertando-os das amarras, deixando-os seguir ao sabor da correnteza do cauteloso rio. A cidade, iluminada por 1000 luzes, desfilava nas margens. As casas delineavam-se. Qual delas abrigaria a visão que lhe tumultuava a costumeira indiferença? Depositava os remos, recostava-se, fechando os olhos, mentalizando com firmeza a figura da moça. Após alguns segundos, como que impulsionada por sobrenatural força, a barca retomava sua trajetória, descendo serenamente o rio até que estacava frente a uma residência envolta em penumbra, clareada somente pela lua que navegava magnífica em céu de puro azul. Um rústico caminho de pedras, escadaria formada pela natureza, alçava-se, alcançando um terraço repleto de vasos e plantas. Viçosa trepadeira lançava na noite quente o aroma adocicado e penetrante de suas flores. O moço despertava da mentalização e subia os degraus agilmente, transpondo os degraus com facilidade. Estava no corpo da casa que provavelmente abrigava os aposentos de dormir. Qual deles seria o dela? Suave odor de rosas penetrava-lhes as narinas e ele perseguia-o, chegando à entreaberta porta. Velada por diáfanas cortinas, destinava-se a protegê-la de insetos. Silenciosamente afastava-as, penetrando nos aposentos. A escuridão era dissipada por tênue vela perfumada, cuja luz lançava sombras nas paredes. Sobre o leito, no abandono do sono, a mulher desejada. Movendo-se com cautela, o moço sacerdote observava o quarto, ironicamente registrando que ela ainda se detinha em infantis interesses, evidenciados pela presença de inúmeros brinquedos. Desviando os olhos na direção do leito, observava-a em suas vestes de dormir. Quase uma menina. Os longos cabelos, livres das presilhas que quedavam sob uma mesinha, espalhavam-se pelos travesseiros revestidos de seda, resvalando para o chão, dourada e perfumada cascata. A leve seda das roupas desconstruídas revelava o contorno do corpo firme e acetinado. Imensa paixão, a custo controlada, envolvia-o. Férrea vontade obrigava-o a volver sobre os passos, retornando à barca. Nos dias seguintes, procurava esquecê-la. O instinto dizia-lhe que o relacionamento seria prejudicial a seus interesses, distraindo sua atenção dos reais objetivos, colocando-o em perigosa situação. Tratava-se de uma judia, pertencente ao povo apenas tolerado por imposição do mandatário despótico e revestido de imensa autoridade, a quem o faraó delegara poder muito semelhante e, quiçá, superior ao seu. Os egípcios odiavam José, muito embora ele houvesse feito do Egito uma potência. Mas a que preço? O povo faminto, enquanto os enormes armazéns regurgitavam de grãos, avaramente negociados a peso de ouro e pedras preciosas com as nações vizinhas, também vitimadas pelas longas secas. E que dizer da classe nobre, sob o jugo de sua obstinada vontade e de seu flamejante e tirânico orgulho? Ele humilhava as famílias ilustres, ridicularizando-as. Trouxera toda a sua gente e nada lhe faltava, enquanto os egípcios padeciam fome e vergonha aviltantes. Melhor ficar longe da bela criatura, indigna de seu interesse. Além do mais, conhecia muito bem a força do pulso do chanceler. Protegia-os de sua raça como uma leoa a seus filhotes. As noites tornavam-se longas e insones. Controlava-se para não tornar a encantadora vivenda às margens do Nilo. Inútil. Os exacerbados sentidos percebiam os odores das longínquas trepadeiras que adornavam o terraço da estonteante judiazinha.
A visão da moça adormecida não lhe abandonava a mente. Decidia-se, uma vez, somente uma, e renunciaria à avassaladora paixão, afastando-se para sempre. Imensa lua repetia-se no céu. A noite cálida envolvia-o novamente, e ele mergulhava na viagem, ansiando pela chegada. Não mais necessitava da perquirente intuição para localizar a casa imersa em enluarada atmosfera. Os remos impulsionavam velozmente a embarcação. As pedras levaram-no ao mesmo terraço. As portas estavam fechadas, e ele forçava-as com cautela, evitando ruídos. Abriam-se mansamente. Vazio o quarto, guardando o resquício do perfume da amada. Decepcionado, frustrado, tornava ao silencioso templo. Inusitado desespero forçava-o a andar metros e metros pelo dormitório, cogitando sobre o destino da linda judia, até que a razão lhe impunha o repouso. No dia seguinte, procurá-la-ia. Cumprindo os deveres matinais, deixava o templo. Dirigindo-se aos mercados, mantinha entre os habituais desocupados valiosos contatos que lhe permitiam localizá-la, bastando fornecer-lhe o endereço da desabitada residência. Queria saber mais sobre a moça, embora inventasse desculpas, menosprezando o interesse manifesto, tentando classificá-la como mera curiosidade. As notícias confirmariam suas suspeitas. Tratava-se de uma das inúmeras aparentadas do odioso chanceler, sendo seu pai figura respeitável no seio do povo hebraico, a ponto de orgulhoso ministro alojá-lo na vivenda para dispor de seus serviços com maiores facilidades. Quanto à menina, fora enviada ao acampamento judeu para as cerimônias antecedentes ao casamento, a ser realizado proximamente. Feroz ciúme inundava o coração do jovem sacerdote. Impossível deixar que outra tocasse, maculando-lhe a virginal beleza com imundas mãos de pastor, pois outra não seria a atividade do infeliz. Raiva e desespero misturavam-se. Não poderia perder tempo. Raciocinava, combinando ideias, maquinando situações. Imperativo acautelar-se, pois corria o risco de despertar a cólera do impiedoso José. Renunciar a ela? Nunca. Que fazer? Bastar-lhe-ia possuí-la uma única vez, e o fogo da paixão certamente o abandonaria. Assim fora com as outras, não seria diferente com aquela. Ficaria a moça no acampamento, longe da cidade, até o matrimônio? Os espiões colhiam informações, e as notícias subsequentes alegravam-no sobremaneira. Cumpridas as formalidades dos esposais, a família retornaria, novamente ocupando a casa. Mais uma vez a barca descia o rio, protegida pelo véu da noturna escuridão. As cortinas flutuavam ao vento, e as flores desprendiam seu aroma na noite quente e úmida. Enormes formações plúbias anunciavam chuva, e esparsos relâmpagos clareavam os céus. Não se impressionava, contudo, com a iminente tormenta, pois uma bem maior rugia sua alma. A vela tresmeluzia no aposento imerso em suave claridade. Percorria o espaço até ela com extrema cautela, desviando dos móveis. Retirava das vestes pequenino frasco contendo grânulos de a cor azulada, derramando o seu conteúdo sobre a chama, enquanto protegia o rosto com um manto, afastando-se rapidamente rumo ao terraço, onde permaneceria por alguns minutos. No interior do quarto, a fumaça espalhava-se, envolvendo a adormecida jovem, inquietando-a. Ela debilmente gemia, mas continuava a dormir. Aos poucos, as brumas eram varridas pelas brisas da noite, e tudo volvia ao normal. O sacerdote adentrava então aos aposentos, respirando agitadamente. Jamais lhe parecera tão bela. Aproximando-se do leito, tomava o corpo inerte, envolto em profundo sono nos apaixonados braços, beijando-a. Sentia-se dominado por avassaladora onda de emoções, deixando-se levar.
Amanhecia ao deixar a casa, relutante, ansiando permanecer junto à moça, muito embora ela continuasse mergulhada em profunda letargia, não lhe correspondendo aos carinhos e às apaixonadas falas. Estranha sensação envolvia-o. Inusitada saudade, jamais sentia dantes, pungia-lhe a alma. Precisava vê-la novamente. As noites de amor repetiam-se, embora buscasse justificativas, alegando para si mesmo o domínio da situação. Enganava-se. O envolvimento era tamanho que impossível renunciar ao prazer e aos sentimentos desconhecidos que afloravam. No próximo vídeo, teremos a sequência do capítulo 6, a continuação da história do Homem de Jerusalém. Até lá!